Respeitável público, sejam todos bem-vindos ao Respeitável Cast, um podcast que traz um pouquinho da mãe de todas as artes, o mundo do circo, que vai inspirar você na vida e no trabalho com histórias fascinantes. E hoje nós temos uma pessoa aqui super importante nesse mundo do circo. Ela que é diretora artística, compositora, artista plástico, escritora, a única mulher brasileira não nascida no circo e comanda um circo há mais de 30 anos. Ela esteve à frente da normatização do circo na ABNT, fundou a Academia Brasileira de Circo, realizou um festival de circo no Brasil, o primeiro festival de circo no Brasil, e também esteve à frente da montagem do Mundo do Circo, que é o único espaço de circo no Brasil, aqui em São Paulo. Olha, ela tem livros como Marketing de Circo, Coração da Lona, Momentos Mágicos, Anne, a Bailarina, e sem falar nos projetos da família... Agora eu vou falar. Família Espacial. Eu estou aqui com ela, que é a rainha do circo, Marlene Querobim. Salva de palmas aí, Respeitável Cast, vai. Salva de palmas aí pra ela. Aê, muito bem. Muito bem, Marlene, dê suas boas-vindas para a gente. Tudo bem, Juliano Vargas? Prazer bem. Enorme estar aqui, participar, né, desse programa. Eu acho que é importante a gente compartilhar um pouco da nossa vida no circo, né? Para as pessoas conhecerem um pouco mais do que é o mundo maravilhoso do circo. Às vezes as pessoas acham que o circo é de um jeito, né? E a gente tem uma perspectiva diferente, né? E ainda mais assim, você é considerada a rainha do circo no Brasil. Me conta um pouquinho como que você... Porque você, né, a gente fala assim no circo que a pessoa que não nasceu no circo, não é tradicional do circo, foi lá e entrou no circo e virou uma empreendedora dentro do mundo do circo. Quebrou vários paradigmas, né? Então vamos começar, antes da gente falar de polêmicas, de paradigmas, vamos falar da sua trajetória. Quando que você entrou no circo? Eu entrei no circo em 79, né? Um circo passou na minha cidade, em Cascavel, e eu fugi com o circo, literalmente. Literalmente fugiu com o circo. Literalmente fugi com o circo. Então são mais de 43 anos já no circo, né? Tive o privilégio de viajar o Brasil inteiro, alguns países da América Latina. E quando eu recebi esse título de rainha do circo, me incomodou no primeiro momento, mas depois eu aceitei, e quem me deu esse título foi o Beto Carreiro, além de algumas outras pessoas, né? Saudoso Beto Carreiro. Saudoso Beto Carreiro, que também amava muito o circo. Então, para mim, hoje, representar o circo, principalmente nas questões aí junto ao poder público, né? Poder levar um pouco das nossas dificuldades e das nossas também facilidades com o circo. Então, esse título, na verdade, é para honrar mesmo o trabalho de todas as gerações que me antecederam no circo e que puderam trazer um legado muito grande. Então, eu sou muito feliz e aceitei essa missão. Essa missão. Como é que é aquela coisa? Deus salve a rainha. Então, Deus salve a Marlene, a rainha do circo. Vida longa ao circo. E quando você entrou no circo, qual o circo que passou em Cascavel? Que você falou que foi em Cascavel, né? Exatamente. Conta um pouquinho dessa... O que te fez levar pro circo, assim? Essa coisa de... O que o circo te cantou, que ele trouxe essa magia do circo? Na verdade, eu fui no circo por coincidência. Eu fazia teatro desde os 12 anos de idade, tinha uma companhia. Aos 16 anos eu fiz um festival com mais de 100 grupos de teatro do Paraná e de outros estados. E, coincidentemente, conheci uma amiga chamada Liliana Lavorati, que, resumindo um pouco a história, ela veio para Cascavel e se tornou jornalista. Quando o Circo Vostok chegou em Cascavel, ela me convidou para assistir o espetáculo, porque ela ia fazer uma matéria de página inteira lá para a Folha de Londrina, que é um jornal muito conceituado no Paraná. E eu a acompanhei. E durante essa matéria que ela foi escrever, eu fui me aproximando das pessoas do circo, do seu Alexandre, da dona Estela e toda a família ali. Como é que era o nome do Circo Vostok. Circo Vostok. Circo Vostok. E aí eu fiquei tão apaixonada, sabe, Juliana, quando você entra num lugar que você se sente parte daquilo, desde o momento que eu pisei ali, que eu senti o cheiro da serragem, eu me lembro até hoje. Parece que estou vendo sentindo aquele aroma. Porque o circo é uma experiência. Então, quando você entra no circo e vive essa experiência diferente, ele me conquistou, me arrebatou, eu digo, né? E aí, conversando um dia lá com o seu Alexandre e a dona Estela, eles perguntaram, Marlene, você não quer... Eu
fazia teatro, já dirigia algumas peças de teatro, você não quer vir. Isso o circo lá em Cascavel. Lá em Cascavel. Isso durante 2 semanas, hein? Nossa, foi tudo muito rápido. Foi tudo intenso, então. A minha vida é intensa demais, né? Eu sempre muito intenso. E às vezes eu brinco que eu consigo fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo, né? E que muitas pessoas não conseguem entender isso. Ah, você não tem foco. Tenho, só que eu tenho vários focos. Né? E aí, resumindo, eu acabei aceitando e fui embora com o circo. Né? Mas o que você aceitou a proposta do Vostok para seguir com ele. Seguir com ele. E dali de Cascavel o circo foi para Foz do Iguaçu, de Foz do Iguaçu, Maringá, Londrina, São Paulo. E aí você falou o quê para mamãe? Falou: "Mamãe, eu tô indo Não, embora". Eu falei: mamãe, eu fui na prefeitura porque eu era funcionária pública, inclusive, falei assim: "Mãe, eu vou pedir afastamento por 2 meses, minhas férias", né? Porque eu também tive que usar uma. Se encantou pro circo, fugiu com o circo. Imagina, você vai embora, você tem um emprego de futuro, como é que você vai abandonar a universidade, blá blá blá. Eu falei: "Não, mãe, eu só vou passar 2 meses ali nas minhas férias. E no depois circo. Eu volto." Quer dizer, eu tô de férias até hoje, né? A pessoa que faz com o que gosta, tá sempre de férias. Exatamente. Né? Eu falo assim, eu dediquei minha vida ao circo, dedico minha vida ao circo, espero por muito mais anos ainda. E eu acho que quando você faz o que gosta, eu sempre dou conselho para os jovens: escolha uma profissão que você tenha prazer. Dificuldade você vai ter em todas as profissões. Mas se você está fazendo aquilo que gosta, que te dá prazer, você vai fazer para sempre. E aí, então, você foi embora com o circo, ficou os 2 meses e os 2 meses durou 40 anos. 43 já. 43 anos. E aí, como foi essa ideia? Você viveu lá no circo, né, no Vostok. E como foi, assim, virar uma dona de circo? Como foi o momento que virou a chave? Que você falou: "Não, vou empreender", porque, assim, essa coisa do dono do circo, que o pessoal tem aquela imagem do cara com o chicote, com a bota, com a cartola. Tudo caiu por terra. Tudo caiu por terra. Você jogou tudo isso pro chão. Porque a mulher foi uma das primeiras mulheres a montar um circo e a dirigir um circo. Como foi você lidar com tudo isso, o preconceito dos outros empresários de circo, né, falando que não ia dar certo, que ia dar errado, e isso aí durou muitos anos. Como é que foi? Então, eu fiz uma circulação com o Vostok pelos estados do Sul e fomos para o Uruguai, para a Argentina e para o Chile. E aí, quando nós estávamos no Chile, eu decidi vir para São Paulo. Né, meu filho Jackson, o mais isso já estava no Vostok? Já estava há 4, 5 anos. 4, 5 anos. 3 para 4 anos, na verdade. Lá trabalhando com o Vostok. O Vostok, no Brasil todo. O que aconteceu? Eu, lá no Vostok, eu assumi 2 funções. Uma função de dirigir o espetáculo e outra função do marketing. Nada a ver com o picadeiro, não entrava no picadeiro. Não, eu fiz algumas coisas no picadeiro, Ju. Entrou? Até, lógico. Entrou no mulher picadeiro. De circo tem porque que às vezes fazer. a pessoa fala assim, as pessoas perguntam pra mim, né? Você trabalha no circo, você é mágico, você é apresentador, tudo. E seu pai entrava no picadeiro? Né? Eu falo que não, meu pai trabalhava na... E as pessoas não entendem que por trás do espetáculo, às vezes tem 20 artistas em cena e atrás tem mais 40 pessoas trabalhando, que é as pessoas que dão suporte pro espetáculo acontecer. Então, meu pai fazia parte do staff, né? Que fala hoje, né? Meu pai cuidava da praça de alimentação, minha mãe do marketing, então é isso. Então você chegou a entrar no picadeiro? Cheguei, sim. Na verdade, eu tinha muita curiosidade, né, de aprender a fazer algumas coisas. E, inclusive, tem uma situação bem engraçada, que eu cheguei a ensaiar Globo da Morte com a família mais tradicional que tem no país. Então você chegou a entrar no Globo da Morte? Entrei. Olha, isso é novidade, hein? Só que meu filho não acredita porque diz que eu não tenho foto. Mas, na verdade, assim, eu fiz parte, né? Cheguei a trabalhar com os Trapalhões também de atriz, no palco, quando eles faziam aquelas comédias no circo. Com os Trapalhões. Com os Trapalhões, aí cama elástica, essas coisas, né? Subi uma vez no trapézio para nunca mais subir, porque eu tive vertigem, né? Hoje Tem medo de altura. Tenho medo de altura. Acabei não seguindo. E aí, Juliano, quando nós estávamos no Chile com o Vostok, eu resolvi voltar para o Brasil para preparar a vinda da segunda turnê, que eu estava lá com ele, para o Brasil. E eu vim 3, 4 meses antes. Quando eu cheguei em São Paulo, eu tive um encontro com o João Dória, que era presidente da Paulistur. E aí pedi um terreno... João Dória, pai do... Não, o João Dória mesmo, ele era novinho. Na época, o próprio João Dória. Ele era presidente da Paulistur, ele era muito novo, acho que tinha uns 25, 26 anos por aí. E aí eu pedi o terreno de onde é o Sambódromo hoje para montar uma lona e para fazer shows. Lá no Anhembi. Lá no Anhembi, com Ney Matogrosso, acho que foi o último show da Elis Regina, com Cazuza. Foi muito legal, um projeto muito legal. Enquanto eu esperava o Vostok vir para o Brasil. O Vostok estava subindo no Chile. Estava subindo, demora um ano esse tour, né? Naquele momento, eu fiquei 1 ano com esse circo, que chamava Circo Mágico, ali em cartaz. Tinha um espetáculo, foi onde as irmãs Botero trabalharam comigo lá. Ah, legal, legal. Circo. Elas participaram do episódio. Exatamente. Também, elas trabalharam comigo lá, com os pais, e vários outros artistas que hoje estão no exterior, inclusive, fizeram essa temporada comigo lá.
Quando terminou essa temporada, a Paulistur pediu o terreno de volta. Aí eu desmontei essa lona. Foi nesse momento que eu fiquei na dúvida. Eu falei, vou montar um circo. Vou esperar o Vostok. Vou esperar o Vostok, vou montar. Foi aí que nasceu a ideia de montar o Circo Espacial. E aí comecei a pesquisar. Na época eu tinha assim, não tinha aquele desejo de montar o circo, mas eu tinha desejo de fazer alguma coisa relacionada ao circo. E aí acabei produzindo alguns espetáculos em São Paulo também, nessa época, maravilhosos. Eu fiz aí a Feirança, que era a Feira da Criança. A gente fez vários projetos aí de gestão de circo mesmo, né? E aí nascia o Espacial. Eu comprei uma lona pequena, eu comprei um circo que estava vendendo a sua lona lá em Barra Bonita, que eu nunca mais vou esquecer. Barra Bonita, interior de São Paulo. Interior de São Paulo. E era um circo pequeno, e eu estava acostumada com o circo grande, né? O Vostok era um circo que, na ocasião, tinha 5 mil lugares, era uma fase... Nossa, era grande. O Circo Garcia, o Circo Vostok, o Circo Orlando Orfei, todos esses circos tinham e como é que um era, grande né? público. Voltando só um pouquinho, você chega naquela época, hoje em dia o circo... O pessoal pergunta, né? Já me perguntaram até se existe circo ainda, olha só. Eu ouço isso desde o primeiro dia que eu entrei no circo. E o circo chegava na cidade, era uma novidade. Você, como uma pessoa de frente do circo, né? Como que era? No Vostok ainda, você chegava na cidade, era uma... Não só era um não acontecimento. Só o Vostok, mas o próprio Espacial, os primeiros anos que a gente chegava. Não, na verdade, assim, Ju, eu costumo separar as duas coisas. No interior, o circo ainda é essa... É novidade, hein? É novidade, sem dúvida nenhuma, porque às vezes a única oportunidade que aquela cidade tem de ver um espetáculo, né, no formato que é feito nas capitais, você pega lá o interior do Amazonas, o interior de Goiás, o interior de Minas Gerais. O que chega? É o circo que chega. E quando o circo chega, é essa novidade. Claro que antigamente você tinha a tal da passeata, que as crianças iam atrás, né? Hoje, com o advento da internet, muda um pouco, né? O formato de você comunicar com o teu público. Então, mas mesmo assim, o circo chegando com as carretas, com os caminhões, com os trailers, imagina, é novidade. E o circo, eu acho que o circo conseguiu hoje se adaptar a esse novo digital, né? Essa coisa de fazer o anúncio pela internet, para avisar o público que o circo está lá, né? Eu digo que o circo, desculpa te interromper, ele é sempre contemporâneo, porque ele consegue se adaptar. Antigamente nós usávamos as mídias, né? Como gestora do circo, você usava o outdoor, a televisão, os jornais, o panfleto, folheto, carro de som, avião. Então, o circo sempre teve à frente de criar uma forma de chegar perto do seu público. De chamar o público também. De chamar o público. E hoje ele conseguiu ir para o digital rapidamente, né? Então, hoje ele usa aí o Google, usa as plataformas todas, aí, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, né? Eu acho que o circo tem essa coisa, ele é resiliência, ele se adapta rapidinho. Se adapta ao que está rolando. Exatamente. E aí você foi lá e montou o Circo Espacial. Da onde surgiu o nome Circo Espacial? Porque é diferente, né? Porque tem o Circo Orlando Orfei, tem o Circo Garcia, o próprio Circo Vostok. Hoje em dia tem o Stokovich, hoje tem o Mirage, tem o Circo Moscou, o Circo de Nápoles. Eu tô falando os nomes para homenagear eles também. Sim, com certeza, né? É um orgulho muito grande, né? Uhum. Tem o Circo Header agora aqui. E como é que foi o nome Circo Espacial? Em princípio, a gente estava ali, né? Eu com algumas pessoas da minha família, estávamos reunidos para decidir que nome seria. Seria Gran Circo Olímpia, porque o meu segundo nome é Olímpia, o Circo... A gente tinha, assim, vários nomes, né? Circo Querubim, porque é muito tradicional no mundo do circo você colocar o sobrenome. Meu sobrenome é Vargas, né? Então lá... Você já nasceu com o Circo Vargas. Lá nos Estados Unidos tem um circo chamado Circos Vargas, grande. Né? É, bem grande, E aí, como é que foi? Surgiu o nome? E aí, nós estávamos lá, e nesse momento, a gente estava numa casa que eu tinha aqui em São Paulo, que era o nosso escritório e casa, e no andar de cima é que tinha os quartos. E aí, meu filho, Jackson, desceu na escada, assim, e eu acho que ele acordou de um sono, alguma coisa assim que ele estava, e ele falou, pôs a mãozinha na cintura, assim, e falou assim, mãe, por que você não coloca o nome de Circo Espacial? Aí eu falei, por quê? Ele falou, porque é a nova era do circo. Quer dizer, ele deu o nome e o slogan do circo. Então ficou Circo Espacial, a nova era do circo. Exatamente. Então, muito bem. Foi assim, um nome que a gente gostou muito e acho que o homem sempre desejou conquistar o universo, né? E a palavra espacial remete exatamente isso, a conquista do universo. Então, a gente trabalhou muito tempo nessa temática, a gente produz alguns espetáculos, às vezes, com essa temática, e às vezes a gente vai mais para o tradicional, a gente vai permeando por esse caminho. Eu falo que circo é circo, né?
Então você acaba que você consegue misturar várias linguagens dentro de um espetáculo. Às vezes tem circo dos animais, o próprio circo espacial, o circo do Chaves, esses dias apareceu aí. É temático, né? É temático. Então o circo ele consegue se adaptar a todas as linguagens. Exatamente. Eu acho que antigamente a gente não tinha nome de espetáculo, né? O circo era assim. Circo Garcia apresentava o espetáculo que tivesse. Circo Vostok, o espetáculo que tivesse. Circo Stankovic, Circo de Nápoles. Mas criou-se, né, nas últimas 2 décadas, o público gosta de saber qual é o espetáculo, né? Talvez o próprio Soleil, que criou essa cultura de ter um nomes nome no espetáculo. Porque a gente sempre fez espetáculo temático. Então você fazia, às vezes, uma homenagem à Arábia, aí todo mundo entrava de odalisca, outro fazia uma homenagem à África, todo mundo entrava de africano, ou os temas brasileiros, né? Mas agora está mais forte isso. Então sempre você tem que ter, a cada 1 ano, 2 anos, você tem um espetáculo, você produz um espetáculo e coloca nomes. Todos os circos agora adotaram esse estilo, né? Estilo de criar um nome para o espetáculo. E quando você começou a viajar com o Circo Espacial, que você montou o Circo Espacial, você foi uma mulher empreendedora. Que nosso tema hoje é a mulher empreendedora no circo, hoje aqui. Como que foi domar? Quantos artistas você domava? Domava não no sentido de animais, né? Domar as pessoas, né? Uma líder. Você era uma líder. Então, uma líder circense. A Marlene, uma líder circense. Quantas pessoas viviam no circo? Porque eu sempre falo, o circo é uma cidade à parte. Né? Então, teve uma época que o Circo Espacial ficou grande, né? Ficou muito grande. E como é que era isso? Quantas pessoas viviam? Quantas pessoas você administrava? Como é que era esse processo? Quais eram os desafios que você mais enfrentava, assim? Olha, Juliana, nós chegamos, em certo momento do Circo Espacial, de ter um elenco entre artistas e técnicos e administradores, mais de 130 pessoas. 130 pessoas morando no circo. E viajando. E viajando, porque hoje, por exemplo, você tem muitos terceirizados que trabalham da onde está. Né? A internet, antigamente, não. Você tinha que levar o assessor de imprensa junto, você tinha que levar o eletricista, o pintor, o letrista, o mecânico. Né? Eu viajava com 11 caminhões, 22 carretas, 35 trailers. Então, era uma mini cidade. Né? A gente tinha uma mini cidade andando pelo Brasil. Né? Durante muitos anos, a gente fez essa turnê de norte a sul. Então, era muita gente. Mas hoje, por exemplo, se você tem menos gente no circo, mas tem muitos terceirizados que trabalham de tudo que é lugar para o circo. A venda de ingresso antigamente você levava nos lugares, né? Você fazia o borderô, levava para as empresas, tinha um ponto de venda. Quer dizer, hoje tudo você faz online, mas antigamente você fazia 30, 40 lugares que você vendia ingresso, nas indústrias, nos bancos, nas escolas. Então, você chegava na cidade, chegava um batalhão trabalhando. Aí você tinha o pessoal da panfletagem, então era muita gente. Sim. Tinha o elenco do picadeiro e tinha o pessoal fora, entendeu? Juliana, é o seguinte, você me perguntou como é que era a dificuldade nesse momento de ser uma gestora mulher. Teve um encontro em São Paulo dos 6 maiores donos de circo naquela época. Donos, né? A palavra já era dono, não era nem donas, né? Não, era donos, porque não existia a figura de mulher. Mulher dona, né? de circo. E aí tava o Tiane, o Orfeu, o Garcia, o Bartolo... E tem mais um que agora é o Beto Carreiro. Todos eles reunidos apostaram que o Circo Espacial, né, sob meu comando, duraria 6 meses. 6 meses. 6 meses. Então, e eu ganhei essa aposta, né, graças a Deus, graças à minha família, que hoje sempre esteve junto. Hoje o Circo Espacial está com 38 anos. 38 anos, 38 anos. E muitas vezes, quando eu chegava na cidade, que eu ia conversar, né, a gente sempre faz aquela pré-visita ao prefeito para ter as boas-vindas, porque poucas pessoas sabem que na gestão do circo você tem que pedir hoje em torno de 18 a 19 alvarás para você poder funcionar em cada cidade que você vai. A pessoa, eu acho que só chegar com o circo lá, escolher um terreno e montar. Não é assim. Muito pelo contrário, às vezes a dificuldade está em encontrar um terreno, porque você tem que alugar esse terreno de particular. São raras cidades que têm um pátio oficial do circo, né? E que a gente tem lutado muito para que os municípios deixem um espaço no centro, com ponto de água e luz, para receber os circos, parques. Porque o circo chega no terreno. Como é que é o processo? A gente podia contar um pouquinho para quem tá ouvindo aí, não conhece o processo do circo chegar na cidade. Ele acha que eu tô aqui em São Paulo, eu quero ir para o Rio de Janeiro, não é só chegar e mudar e ir para lá.
Tem toda uma programação. Tem uma logística, né? Você tem que fazer uma pesquisa, né? Primeiro você tem que ir na cidade, a pessoa que vai na frente, que no mundo do circo é chamado de secretário de frente, né? Normalmente o secretário de frente e o dono do circo vão para essa cidade, fazem um roteiro. Então, cada circo tem uma logística. Tem circo que muda 500 quilômetros, tem circo que muda 100 quilômetros. Nós já 100 quilômetros de uma cidade para outra. Porque aí ele tem que estruturar todo o seu trabalho de transporte, de montagem, né? Então, eu vou exemplificar o espacial, por exemplo. Quando nós estávamos na turnê no Nordeste, a gente fazia viagem de 500, 700 quilômetros. Então, você sempre tem que fazer 4, 5 cidades, praças, porque a gente chama cidade de praças. O cara do circo, ele veio de chamar cidade, ele chama praça. Exatamente. Nós temos todo um linguajar, inclusive, que nós defendemos junto à BNT, quando a gente fez a regulamentação do caderno de normas técnicas, porque é nossos saberes e fazeres. Esse teu trabalho que você fez na BNT, explica um pouquinho, só para a gente entender. Tem a ver com essa parte da logística do circo, da montagem do circo na outra cidade, né? Para regulamentar isso. Porque a prefeitura, o bombeiro, o pessoal que pede a RT, tudo, para saber como é que é o circo chegar na cidade. Para você ver o quanto foi importante esse trabalho, que muitas vezes nós chegávamos na cidade e como os engenheiros das prefeituras não conheciam a arquitetura circense, a pessoa chegava para mim e falava assim, ó, a senhora tem que enterrar esses mastros. Como eu vou enterrar os mastros se ele é estaiado? Então, a gente fez um caderno de norma técnica, com a parte toda técnica de projeto do circo, como é que funciona a arquibancada, como funciona as lonas, tudo. Porque assim tem um direcionamento. As prefeituras, os governos, os órgãos públicos, né? Tanto a prefeitura, como o CREA, como qualquer entidade que regulamenta o licenciamento, ele tem uma referência. Porque antigamente não tinha. Por exemplo, eu chegava numa cidade, não, você tem que seguir a mesma instrução que é para ter um ginásio de esporte. A arquibancada nossa tinha que ter o mesmo grau de inclinação. E não tem nada a ver com Não tem nada a ver. A gente esporte, falava, gente... É outro material, tudo totalmente diferente. Exatamente. Por exemplo, a cobertura do circo é uma coisa, a cobertura de um ginásio é outra. Você entende? Às vezes, o piso, uma série de coisas que são característica própria da arquitetura circense, da engenharia de montagem do circo, né? Então, esse trabalho foi feito durante 2 anos. A gente fez o pedido para a BNT. A BNT, no começo, teve uma resistência, mas depois acolheu, né? É o primeiro país do mundo a regulamentar. Porque a BNT, as pessoas entenderam o seguinte, quando você compra uma chave, ou você vai comprar tudo é padronizado no mundo inteiro, para ser um padrão, né? Tipo como se fosse passar pelo Inmetro ali, né? Exatamente, porque às vezes o cara fala assim, olha, você, por exemplo, vai um T, né? Hoje existe um padrão universal. A tomadinha, igual a tomadinha. O carro, várias coisas. Aí o circo chega lá, ninguém conhece. Não, daí como é que monta isso? Cada prefeitura exigia um determinado tipo de ART, de projeto e tal. Isso dificultava muito a vida do circo. Sim. E aí a gente fizemos o Brasil inteiro, né? Colhemos esses dados no Brasil inteiro, fizemos reunião com a BNT e conseguimos regulamentar esse caderno de normas técnicas, que hoje ele classifica o circo pequeno, médio e grande, né? Pequeno até 500 lugares, médio até 900 lugares e acima de 900 o circo grande. Para cada um desses padrões, né, de tamanho e de público também, existe uma necessidade de atendimento conforme as normas, né? E a BNT, então, entrou a BNT/233, que foi essa que... É NBR 16650. A BNT deu origem à NBR, sabe? Hoje e aí existe... agora está regulamentado tá isso, regulamentado. graças à luta da UBCI. Sua também, né? Parabéns por essa... Eu e o Eli Santos, o engenheiro, que a gente acampou essa luta e depois veio todos os circos, veio todo mundo junto. Porque, inclusive, a própria BNT, ela regulamenta a profissão. Ela faz a descrição de cada número, de cada nomenclatura. Por exemplo, nós temos nomes próprios dentro do circo. Então, o que é um pau de roda, o que é um morto, o que é uma bambolina. Então, tudo isso hoje é preservado. Cada material tem o seu nome. E no circo tem os seus nomes próprios, né? E tem pessoas que não conhecem. Você chega aqui, o que é um morto, né? O morto é aquele quando você enterra a estaca, o cabo de aço para segurar o circo na lateral. Exatamente. Daí você chega pro cara, pega lá o morto para mim. O cara vai achar que você vai pegar um defunto lá. E o morto, Até tem um fato bem engraçado com relação a isso. Uma vez nós chegamos bem no interior, nós estávamos em Petrolina,
E aí nós temos o nosso capataz, que inclusive é uma nomenclatura do circo, né? Capataz, não é é aquele montador. capataz antigo, não. O capataz é o cara que cuida dos monta montadores. o circo. Exato, é o técnico, né? É o técnico que monta a lona. E aí ele virou para um dos funcionários e falou: por favor, vai lá e pega o morto. Aí tinha um carro da polícia do lado de lá da cerca. Aí o cara já entrou e então, como assim tem um morto aqui? O que aconteceu? O morto era a sustentação do circo para segurar, porque tem que enterrar. Exato, então, por isso que chama morto. E, assim, uma coisa interessante que eu costumo perguntar aqui pro pessoal, você se considera uma pessoa de sorte? Muito. De muita sorte? Sou de muita sorte. Porque às vezes a gente fala assim, a gente tem 10% de sorte, a gente tem 40% de inspiração, né, e 50% de transpiração. Porque no circo, se você não colocar a mão na massa, a lona não é montada, o espetáculo não acontece, e você... Se você não ensaiar, o número não fica pronto. Se você não ensaiar, o número não fica pronto. Então, me conta um pouquinho... O que te faz ir para frente? Qual que é o seu propósito? Desde lá do começo do Circo Espacial, porque o Circo Espacial é um circo muito famoso, um circo que foi destaque na mídia. Queria que você contasse, antes de você falar do seu propósito, da sua inspiração, que foi um dos primeiros circos a receber um presidente da República, né, que assentou no camarote e assistiu um espetáculo. Como é que foi isso, assim? Lidar com o circo como passava no Globo Repórter, no Fantástico. Nós ganhamos 6 Fantásticos. O único circo brasileiro que teve 6 Fantásticos. Teve presente, né, com 6 atrações, 6 programas diferentes no Fantástico. 2 Globo Repórter mostrando a história do circo espacial. Mas acho que um dos feitos maiores, inspiradores para mim, pelo menos, e para minha geração, foi quando o circo se apresentou no Maracanã, antes da reforma do Maracanã, que hoje acho que cabe 80, 90 mil pessoas. Na época, cabia 210 mil pessoas. Então, entrar no Maracanã, fazer um espetáculo... Com o Maracanã lotado. Incrível, incrível. Foi uma sensação única. E eu sempre tive essa visão como gestora, que você tem que fazer uma interface com a cidade, convidar as pessoas para virem ao circo e tal. E nós estávamos em Brasília com muito sucesso, e aí eu recebi a visita de um assessor do então presidente da República, dizendo, olha, o presidente gostaria muito de visitar o circo. Para mim foi uma honra muito grande, porque estava se comentando nos ministérios, na cidade. E eu tinha feito uma visita no Ministério da Cultura, na época, para saber por que não existia a palavra circo dentro do Ministério. Né? Foi a primeira vez que uma pessoa... Inclusive, uma coisa que às vezes eu vejo na televisão, né, aqueles patrocínios que as pessoas falam, né, patrocínio o teatro, a música, a dança. Por que não incluir a palavra circo? Exatamente. Logo mais vamos falar um pouquinho disso como gestora. E aí nós tivemos o privilégio de receber o presidente da República, na época, o senhor Itamar Franco, com 11 ministros. Então foi o presidente e foi mais 11 ministros. Exatamente. Assistiu o espetáculo. Assistiu o espetáculo. Isso deu uma projeção para a gente, abriu muitas cidades, porque nós fomos capa de todos os principais jornais do país. E a alegria, né, dele ir para o circo, assistir o espetáculo com todos os ministros. E na época, aquilo que eu estava falando para você, Juliana, não existia a palavra circo dentro do Ministério. Parece que nós não existíamos. Dentro do Ministério da Cultura tinha todas as artes, dança, música, teatro. E sendo que o circo é considerado a mãe de todas as artes. Exatamente. Muitos sertanejos, muitas pessoas começaram a carreira... A televisão praticamente começou com... Os Trapalhões, com o circo, Chitãozinho Chororó, muitos, até Zezé de Camargo. Esses caras tocaram no circo, começaram a carreira no circo. João Donato, poucas pessoas sabem, a primeira apresentação dele, né, que o João Donato, super, super conhecido mundialmente, ele estreou num circo no Amapá, né, no Acre, no Acre. A carreira dele como ator, como cantor e como instrumentista começou no circo. Então, o circo inspira muito, porque muitas vezes a família vai ao circo e aquela criança, né, ela vê aquele artista, ela fala, puxa, eu quero ser artista, né? A menina às vezes se inspira olhando as mulheres, né? Então, acho que nós inspiramos e formamos público para as outras artes, né? O circo chega na periferia,
periferia, né? Porque muitas vezes o teatro, a dança, não consegue ir para a periferia por Você falta vê de hoje, equipamentos. por exemplo, o Circo do Soleil, ele é o Circo do Soleil porque ele usa todas as artes dentro Exatamente. dele. Né? Ele usa a música, O ele circo usa sempre dança, usou, o teatro, Ju. ele sempre usou. O circo sempre usou, só que, na verdade, era uma coisa mais subliminar. Quantas vezes você ia, por exemplo, para o Circo Garcia, que tinha bailados, tinha música, tinha as bandas Banda ao vivo. Né? E sem então, falar que ainda naquela época as regras hoje mudaram, né? A gente não vai... Né, falar por quê, porque sim, porque não, mas tinha os animais também. Sim, tinha os animais, fazia parte da geração. Como faz parte em muitos países, né? E voltando só um pouquinho, eu como gestora, por exemplo, no primeiro momento, hoje nós temos mulheres, né, graças a Deus, em tudo que é em empresa, em diretoria, em presidência e tal. Mas quando eu comecei, era muito raro encontrar uma mulher, né? Ou como prefeita, ou como vereadora, ou como diretora de televisão, de jornal, né? Não tinha. Na verdade, eu chegava nos lugares, todo mundo falava assim, você é secretária, que hora vai chegar o prefeito, o dono do circo? O prefeito, várias vezes eu cheguei, eu sentava para conversar. E você quebrando e falando, não, eu sou a dona do circo. Não, eu dizia, eu sou dona do circo, vamos conversar, é comigo mesmo que tem que conversar. Que muitas vezes as pessoas, os caras ficavam até sem graça. Não queriam. Na verdade, tinha uma barreira. Mas aí eu ia, tranquilamente, vamos conversando, e a gente se entendia, e eu acabei, assim, tendo muitas amizades, de norte a sul, eu negociava sempre com donos das redes de televisão, com os prefeitos, com patrocinadores, porque naquela época nós não tínhamos o advento da Lei Rouanet, então você conseguia chegar, né, nos patrocinadores direto, e o Espacial sempre, durante 10 anos, ele teve como patrocinadora Melita, Coral, isso que eu ia até chegar nesse assunto, né, isso tem muito a ver com o teu livro, Marketing de Circo. Então, quem quiser aí conferir o livro da Marlene, Marketing de Circo. Lançado em 2003. 2003. O livro já tem 20 anos, hein? Exatamente. Então, assim, olha só como é a visão, né, do circo. Naquela época, o que seria um marketing no circo? Né? Como que é o marketing do circo? A pessoa pergunta, não, mas tem marketing no circo? Tem. Né? O pessoal de empresa fala assim, como é que funciona esse marketing do circo? Como que você foi uma das precursoras desse movimento do circo, fazer promoção, fazer parceria, fazer permuta. Como é que é esse marketing? Você está falando aí dos patrocinadores, Melita, Nestlé, Tintas Coral, que patrocinou o circo Sim. na época. Como é que era esse movimento do marketing de circo? Vamos lá. Tudo que você quer é ter seu consumidor vendo sua marca. No momento de prazer, momento de alegria, momento de magia. O circo proporciona tudo isso. Quando você tem a família ali assistindo o espetáculo, e você, de repente, dentro da cartola, sai uma embalagem de um café ou de um chocolate, de algum produto, na sutileza dentro daquele espetáculo, você está chegando no teu consumidor. Então, o circo ele também é uma mídia alternativa, né? Na nossa geração, por exemplo, você fazia o merchandising, as campanhas, por exemplo, toda a campanha de televisão, de outdoor, tudo apresentado por algum patrocinador. Qual é a vantagem? O teu cliente, né, o teu cliente do produto está vendo a marca, está consumindo, você está facilitando através de uma embalagem que vale um ingresso para o público ir assistir. Então, por exemplo, a embalagem vazia do Café Melita vale um ingresso para a criança. Você está levando esse público, né, a marcar a sua... Eu comprei o café e fui no circo. Exatamente. Então, muitos anos, a gente chegava na cidade e a pessoa já sabia que tinha que guardar a embalagem do Café Melita para poder ir no circo. E eu acho que ainda cria aquela coisa da memória afetiva das pessoas. Exatamente, isso que eu ia falar. Das crianças. Sempre que você lembrar, eu tenho cliente do Espacial que até hoje, quando chega no circo, fala, vocês não estão mais com a campanha? Porque ele lembra, hoje ele é pai, tem os filhos que vão ao circo, então ele quer algum benefício junto com uma marca. E o que aconteceu, Juliana? Eu faço questão de falar isso, porque eu sei que o seu programa vai ser muito visto, e as marcas... Tomara, hein? Tomara. Vamos lá, pessoal, botar audiência aí. Eu sou pé quente, hein? As marcas, depois que entrou a Lei Rouanet, os departamentos de marketing hoje, você chega para pedir um patrocínio para o circo, o cara fala, não, você tem que ir através da Lei Rouanet, tem que fazer isso. Isso é muito complicado para o circo, porque o circo não consegue fazer um roteiro de um ano com antecedência. Por quê? Por causa dos terrenos, porque às vezes você não consegue falar, eu vou fazer essa cidade, essa. Aí chega ali no meio do caminho e trava. Trava porque alguém entrou naquele terreno, uma festa, sei lá, N coisas que pode ter esse empecilho. Então, o que eu sempre digo,
né, e luto dentro do Ministério. A Lei Rouanet para o circo tem que ter características próprias, Sim. porque a contrapartida... Tem que ser um espaço específico para o circo. Aonde o circo tiver, não importa. Aonde o circo tiver, ele vai cumprir aquela contrapartida, vai levar a arte para o público. Para quem não conhece a Lei Rouanet, a empresa, em vez de depositar o imposto para o governo, recolher o imposto para o governo, 4% do imposto devido, ele passa para a cultura. Isso. Então, ele deposita numa conta da cultura de um projeto aprovado. Antecipadamente. Então, primeiro, quem vai escrever o projeto, escreve o projeto, aí o Ministério aprova, Isso. e depois ele vai atrás da captação do recurso com as empresas. Então, eu vejo duas maneiras. A Lei Rouanet, para alguns, foi muito bom. Não tenho nada contra a Lei Rouanet. Para o circo, ela trouxe alguma dificuldade. Porque, por exemplo, as grandes empresas hoje, elas preferem fazer o aporte do marketing através da Lei Rouanet. E para a gente isso cria dificuldade. Eu preferia antes, quando o patrocínio era direto. Então, eu acho que aí a gente está falando com os diretores de marketing, né, com quem planeja, né, o diretor de planejamento de grandes empresas, deixa uma verba reservada para o circo, para poder incentivar e patrocinar os circos. Você sabe que se as pessoas... as minhas andanças por aí com espetáculo de circo, em empresa, em escolas, em eventos... Se o empresário ele soubesse o poder que o circo tem de transformar as pessoas, a gente vê pessoas que chegam pra gente e falam, olha, depois que eu assisti o espetáculo de vocês, o meu dia mudou, o meu dia é outro. Então, imagine você fazendo isso com o marketing de uma marca, alguma coisa assim, para poder levar o circo para essas pessoas. É muito importante. Então, assim, o circo tem um poder de mudar o estado emocional da pessoa, daquele momento mudar o estado emocional e mudar a vida da pessoa. Exatamente. Né? Então, quando você estava falando que você entrou no circo, sentiu o cheiro da serragem, eu fiquei me imaginando, na época, eu também entrando lá no circo, e eu lembrando do cheiro da serragem, da pipoca, do algodão doce, de tudo aqui, cria memórias nas pessoas. Então, por isso eu queria falar um pouquinho de propósito. Né? O empreendedor ele tem que ter um propósito que é o que faz a gente acordar todos os dias. E você é uma pessoa que está sempre com energia, sempre fazendo, é escritora, é compositora, é pintora também. Né? Vamos trazer um quadro da Marlene, deixar aqui no Respeitável Cast. Vamos, aqui, lógico. E o que te faz acordar todos os dias? O seu propósito? E nessa luta pelo circo, uma pessoa que saiu de Cascavel, do Paraná, uma cidade do interior, e é considerada a rainha do circo. Qual que é o teu propósito em levar essa arte do circo? Eu acho que o circo é uma das artes mais simples e mais cativante. Nós fizemos uma campanha uma vez com o Ministério da Saúde, que dizia assim, o Ministério da Saúde adverte, circo faz bem para a saúde. Então, no meu ponto de vista, o circo faz bem, né? Porque aquele momento que você está ali, aquela 1 hora, 2 horas que você está assistindo o espetáculo, você esquece de tudo. Né? A tua alma fica leve, você se transporta para aquele mundo de ilusão. Você vive aquilo, você voa junto com o trapezista, você ri com a simplicidade do palhaço. Então, acho que isso, né? Por isso que ele é eterno. Né? O circo passou por tantas coisas e consegue sobreviver. Porque ele é tão complexo em algumas coisas e tão simples na forma de se apresentar, que ele cativa. E assim, eu me encontrei tanto no circo, mas tanto, Juliano, que no circo eu busco inspiração para compor, para pintar, para escrever. Eu quero compartilhar essa coisa linda que eu vivi, porque é um privilégio muito grande, né? Você viver tantos anos. E eu optei por morar no circo. Eu poderia estar morando hoje fora, em outro lugar, mas eu moro no trailer, eu adoro até hoje. Eu adoro morar no trailer, eu adoro viajar. A Marlene faz um cafezinho, uma delícia, viu? Esses dias eu fui lá no trailer fazer uma visita, fez um café que estava maravilhoso. Obrigado, Ju. Obrigada. Fico feliz. Eu acho assim, a vida do circo, para quem gosta, para quem tem essa paixão, e eu sinto que você também tem, né? Eu sinto que isso é da pessoa. Tem pessoas... Da pessoa não tem... Eu acho que a pessoa quando ela gosta de uma coisa, ela vai levar aquilo para a vida. Eu falo que o meu propósito é levar essa arte do circo até o último dia da minha vida. Eu acho que o circo escolhe a gente, não é a gente que escolhe o circo. O circo vai, eu quero essa pessoa para me representar. E assim, eu já passei muitas coisas boas e muitas coisas ruins no circo, né? Porque o circo... Fala uma coisa ruim, assim, que você fala, tirando a pandemia, que eu acho que a pandemia é uma página virada. Já foi. Nós já superamos, né? O lugar mais feliz do mundo, que você esquece os problemas, e você se conecta com o público. O lugar mais feliz do mundo é dentro do picadeiro.
É a energia. A energia. Eu digo que o circo tem uma energia própria. Ju, você passa pela cidade e aí você é o circo montado ali. Quando o circo chega, parece que chega um espírito do circo, espírito da alegria, de tudo. Quando o circo vai embora, você olha aquele terreno, parece que não é a mesma coisa. Dá um vazio. Dá um vazio. Exatamente. Então, por isso que eu digo assim, porque é aquela energia toda do artista ali, que para mim o picadeiro é sagrado. Então, muitas vezes a gente briga quando a pessoa passa pelo picadeiro, né? Às vezes chega uma pessoa no circo que não conhece, você fala, não passa no picadeiro. Aí, como assim? Porque o picadeiro é onde o artista derrama seu suor, onde o artista expressa todo o seu sentimento, a sua arte ali, né? E aquela troca com o público. Eu digo, quem faz o espetáculo é 50% público e 50% artista, porque tem que ter essa troca de energia, né? E qual que foi o pior momento que você passou? A gente estava falando da pandemia. A pandemia foi um momento difícil para o circense, mas acho que todo mundo se abraçou e passou por isso. Uhum. Então eu nem vou falar da pandemia, não, vamos porque eu não passar. gosto de falar assim, né? Vira a página, vamos olhar para frente. E qual foi o momento assim que você falou, esse momento foi ruim? Foi um momento difícil para mim. Para mim, todo momento que eu tive dificuldade em estrear o circo, por algum motivo, por exemplo. No dia da estreia. No dia da estreia. Por exemplo, nós estávamos em Indaiatuba e fui buscar o alvará na prefeitura. O prefeito falou, não vou dar esse alvará porque a rua não sei o quê. Sabe aquelas coisas que o cara inventa? E aí eu tive que cancelar uma estreia, que foi a primeira estreia na vida que nós cancelamos. Então aquilo me deu uma tristeza muito grande. Porque você está tudo preparado, o público preparado. Uma sensação de impotência. Na verdade, você está tudo certo, você fez todas as coisas certas, mas um burocrata... Quem que é esse prefeito da Indaiatuba? Eu vou ligar para ele. Não, mas faz tempo já. Não é da agora, faz tempo, já faz uns 10 anos isso. Fico até bravo, bato na mesa. Então, na verdade, assim, o que acontece, a gente... Quem foi esse prefeito? Quem foi esse prefeito? Teve uma outra vez também que foi o prefeito de São Vicente. São Vicente também não deixou estrear. Também não deixou estrear. E é assim, é isso que eu digo para você. Muitas vezes... que esse prefeito é mal amado? Muitas vezes você chega na cidade, você pega uma briga política entre o dono do terreno e o prefeito. E aí o circo fica no meio. O circo fica ali assim, Exatamente, né? Mas eu acho que o mais importante é a gente ver os exemplos bons. Hoje, em São Paulo, existe um pátio oficial do circo chamado O Mundo do Circo. A gente fez lá a inauguração, muito legal, bonito o espaço. Que nós conseguimos, foi uma luta minha, pessoal, à frente desse projeto, junto com a Chama Bia Dória. O Mundo do Circo. Exatamente. Vamos até fazer propaganda do Mundo do Circo aqui. Vamos fazer, lógico. Se quiser acessar lá, entra no Mundo do Circo, né? E tem espetáculo final de semana. Tem exposição, que é muito importante, levar as crianças para conhecer essa arte. E é um espaço do circo, é um espaço onde tem lonas para encontro do circense, para discutir todas as questões relacionadas. Passear, exatamente. Conhecer o circo. Então, é um exemplo, por isso que eu faço questão de falar do Mundo do Circo, que é um exemplo que as cidades podem fazer os pátios oficiais do circo para receber o circo. Porque aí o gestor tem mais tranquilidade de fazer as suas turnês, né? Nós temos hoje, os circos estão muito bonitos, nós temos aí uns 30, 40 circos grandes no Brasil, né? Bem equipados. Assim, até ia perguntar para uma... quantos circos hoje você acha que a gente tem no Brasil? Eu já ouvi falar mais de 300. Eu acho que tem mais. Nós temos 600 circos no Brasil hoje. 600. A UBCI fez um levantamento junto com a Funarte. Existe na página da Funarte, você pode consultar lá. Nós temos 600 circos hoje. Gente, eu acho que o Brasil é o país que mais tem circo no mundo. Eu também acho. Eu acho. Porque às vezes você acompanha nas redes sociais Estados Unidos, Europa, tem umas pessoas que viajam aí bastante, né? E eu acho que o Brasil é um lugar que tem mais circo no mundo. Mas nós somos quase um continente, né? Então dá para... Assim, e o povo, que é o público, não sabe disso. Não sabe a potência que o circo brasileiro tem. Eu sempre digo o seguinte, se nós nos compararmos todos os circos, 600 circos que nós temos, desses 600 circos nós temos aí uns 40 circos grandes, uns 100, 100 e poucos... Quase 10% é grande. Isso, aí mais um 30% disso médio e os pequenos. Se somar toda essa capacidade, nós somos maior do que os cinemas, o público do cinema, entendeu? Então, a gente leva muita gente para o circo, a gente recebe, né? Toda semana. Você fala, é um grande mais público. Gente assistindo circo do que assistindo cinema. Exatamente, sem dúvida nenhuma. Todo final de semana. Todo final de semana. E a gente vê que o circo voltou, parece que depois da pandemia, né? As cidades estavam carentes, né? As cidades estavam carentes da alegria, né? Dessa magia do circo. E parece que os circos onde passam hoje em dia tá lotando. Tá. Nós temos uma página do BCI que a gente conversa com todos os circos, né? E todos os circos estão muito felizes, porque o público, né, ficou muito tempo sem ter de ir ao espetáculo ao vivo, então eles têm ido ao circo e o circo também tem feito belos espetáculos. Eu estou muito feliz com esse retorno. Falando dessa alegria, qual foi o momento mais feliz? A gente falou do lado ruim, que foi perder uma estreia
do circo. Aconteceu. E qual o momento mais feliz seu no circo? Meu Qual mo- o momento mais de alegria, de euforia que você, nesses 43, né? 43 anos de circo. 43 anos de circo no Brasil. O circo, eu já ouvi falar, eu quando vivia no circo, a gente às vezes sofria preconceitos. As pessoas acham que o povo do circo é aquele povo que vai... O que vai roubar, o que vai roubar na cidade, vai fazer alguma coisa, sei lá. Eu não entendia muito bem. É Porque a preconceito. gente estava ali para levar alegria. Então o pessoal tinha um preconceito do pessoal do circo. Só que a minha família, por exemplo, eu tenho primo que é palhaço fora do Brasil, eu tenho primo que tem 2, 3 circos, eu tenho uma tia que é empresária de circo, eu tenho uma empresa de circo e hoje somos referência. E tudo através do circo. Então, Hoje a nossa família, Juliana, nós temos em torno de 35 pessoas que estão no circo. Então, eu me sinto privilegiada de começar essa história, né? De construir uma história linda. E o preconceito é assim, as pessoas têm medo daquilo que não conhecem. Então, toda vez que você fala do circo, né, hoje nós podemos falar com muita tranquilidade que a grande maioria dos circenses hoje é formada em universidade, né, a grande maioria estudou. Então, pode combater um pouco esse preconceito, né? Mas a gente vive a ambiguidade. De um lado, o público nos ama e do outro tem esse preconceito muitas vezes com o circo. Mas é porque não conhece. Então, não conhece, a né? gente Não tem conhece que as pessoas também, as né? pessoas e saber o quanto elas podem contribuir. E qual foi o momento mais feliz seu no circo? Quero saber qual foi o momento da Marlene mais feliz nesses 43 anos de circo. Então, tem alguns momentos, né? Pode falar mais de um. Um dos momentos mais lindos, porque eu, além de ser gestora do circo, eu sou mãe, né? Então, um dos momentos mais lindos foi quando o meu filho, Jackson, aos 10 anos, ele teve que substituir um dos palhaços mais famosos do Brasil, que era o Chupetim, em Curitiba, porque ele tinha se machucado e o outro estava doente. Porque acontece isso, às vezes. Acontece, E aí o Jackson entrou lá e segurou o espetáculo com 10 anos, segurou a parte dele. Então para mim foi um momento... A estreia do filho como palhaço no Picadeiro. Exatamente, que depois não seguiu essa profissão. E o segundo momento foi quando Você ficou brava com ele, que ele não seguiu a profissão do circo? Não, eu não fiquei brava, porque eu respeito muito. Eu acho que você tem que respeitar as escolhas que as pessoas fazem. Então ele foi palhaço por um tempo. Isso. E depois ele seguiu outra profissão. E não ficou no circo. Não ficou no circo, mas ele está no circo. Ele não ficou no circo, mas está sempre no circo, né? Ele foi seguir ele se formou em TI e acabou saindo do circo, mas ele está sempre muito ligado no circo. E o segundo momento, como mãe, foi quando meu filho Pepe estreou como palhaço internacionalmente, né? Dá um orgulho muito grande de ver um artista brasileiro, né? Meu filho brilhando em carreira internacional. Então, para mim, foi um momento lindo. Você vê que uma mãe é uma empresária, uma empreendedora. Todo mundo acha, foi o dia que o circo mais lotou, foi o dia que o circo mais que recebeu o presidente da República, ou foi o dia que o circo apareceu no Globo Repórter, no Fantástico. Não foi. Todo mundo tem o seu lado humano. Exatamente. Então o dia mais feliz foi o dia que seus filhos estrearam como artista. Então o seu lado mãe falou mais alto. Porque a continuidade, né? O circo, ele é uma tradição de continuidade. Então, quando você vê que alguém da tua família, né? E aí eu tenho um privilégio muito grande de ter tido um irmão que foi um dos maiores palhaços do Brasil, o palhaço Pingolé. Você tem sobrinhos que são palhaços, outros que são mágicos, outros que são acrobatas. Tem a tradição na família das meninas fazerem... várias atividades, né? Minha sobrinhada, as meninas são maravilhosas no palco. Mas, e aí eu digo como circo, quando você faz um espetáculo, às vezes eu tô cansada, venho da rua, recebi muito não, né? Como gestora, você vai num lugar, você chega e aí você vê uma criança ali, daquela ingenuidade, rindo. Sorriso da criança. Então, para mim, o melhor momento é esse, é quando você vê que te estimula a seguir. Né, seguir, porque chega um momento, Juliano, que, por exemplo, assim, quando você é jovem, você tem uma energia natural, porque o circo, você tem que ter muita energia para fazer o circo, porque se imagina você chegando na cidade, né, quem está na itinerância, toda semana você tem que mudar, toda semana você tem que fazer a mesma coisa. Eu sempre digo, quando vou fazer uma palestra para as empresas, algum lugar que eu vou, se imagina essa empresa todinha ali montada, você tem que desmontar ela e montar para estrear na próxima quinta-feira do jeito que está. E o circo chega na cidade, você não sabe se vai lotar, se vai vir pouca gente. O circense, ele tem... É um investimento. É um investimento. Ele leva aquela estrutura toda, aquela caravana,
aquele povo nômade ali, leva ele, chega lá e não sabe se vai dar público, não. E a força de vontade de fazer uma coisa sem saber se vai dar certo. Eu arriscar, né? Eu digo que o circense, ele arrisca de todos os sentidos, porque o empresário, ele vai, investe na cidade, ele aluga o terreno, ele faz publicidade, ele contrata todas as necessidades que ele tem ali de manutenção, de tudo, de logística. Primeiro investe, para depois saber se vem o retorno ou não. Né? Aí como empresário. Então, eu acho que é um privilégio muito grande. Há 43 anos eu viver da minha arte, né? Porque a gente só vê os artistas reclamando. Eu vou dizer que não, que eu sou privilegiada. Eu vivo da minha arte, a minha família vive da arte, né? Há tantos anos. Então, eu acho que é um privilégio muito grande. Eu devo isso ao circo. Talvez... momentos bons, momentos ruins como empresária. Qualquer lugar porque tem, né? Porque a gente depende dos planos econômicos muitas vezes, né? Às vezes eu passei plano real, plano novo, plano velho. Cruzeiro velho, cruzeiro novo. Quer dizer, você depende de uma série de coisas, né? E principalmente a parte política, que influencia muito no poder aquisitivo do público, né? E a gente trabalha para a grande massa. O circo sempre trabalha para a grande massa. Uma pergunta que as pessoas fazem, né? Essa coisa do shopping, da internet, atrapalhou muito o circo. Os outros tipos de entretenimento, porque o circo chegava na cidade, era uma atração, né? E hoje, depois que sofreu um momento de balanço, né? E aí, como é que era essa história do circo chegar na cidade e competir com as outras coisas? Então, em 2003, quando eu escrevi o livro Marketing de Circo, eu dizia ali que o caminho futuro do shopping e do circo era andar de mãos dadas. Por quê? O circo, ele procura sempre montar ao lado de lugar que tenha segurança. Tem cinema, exatamente. Tem teatro, tem as pracinhas para as crianças brincarem. Então, o pai, às vezes, não tem para onde ir, ele vai levar para o shopping. Então. E aí eu dizia o seguinte, o shopping, ele também precisa do circo, porque o circo leva esse grande público que depois vai consumir dentro do shopping, na praça de alimentação, vai comprar alguma coisa. Então, lá em 2003, eu já vi o futuro do circo atrelado ao shopping, né? Principalmente numa turnê nacional ou em qualquer lugar que tenha condição de se unir as duas coisas, porque você tem ali um cliente, né, do shopping que você também traz o cliente do circo e um sistema alimenta o outro. Então, já naquela época eu dizia isso. Eu acho assim, que você não pode... O circo sempre foi de se adaptar. Então, na verdade, o circo está se adaptando a isso, né? Criando meios de estar ligado na internet, ver de que maneira esse público, essa criança que hoje está ligada 24 horas ali no celular, de que maneira você pode despertar ele. Hoje, por exemplo, você tem alguns ícones da internet que usam o circo, usam toda a linguagem do circo para cativar. Então, na verdade, existe o palhaço hoje, vamos usar aí a palavra, que usa a internet como meio, né, que antigamente a criança ia ver essa cena no circo, hoje ela vê na internet, entendeu? Então a gente tem que unir essas duas coisas. E eu acho que tudo é fugaz, né? Hoje está uma modinha lá no TikTok da dança, daqui a pouco passa. Então o circo tem que ir pelo caminho dele. O circo, ele tem esse poder ele tem o próprio de se caminho. adaptar. E o circense também, né? Exatamente. Eu aprendi muito com o circo nesse poder de se adaptar às situações difíceis, às situações mais fáceis. E a Marlene, ela tem ainda algum sonho? Qual é o sonho dela em relação ao circo? Então, olha só. Eu realizei alguns sonhos. Lá no passado, eu queria muito que o circo tivesse abertura nas empresas. E, na época, nós criamos a oficina circense, essa vivência, treinamentos corporativos, porque é quando você se aproxima do seu público, você consegue passar. O meu sonho é que o circo seja reconhecido como patrimônio imaterial. O que seria o patrimônio imaterial? Olha, até o acarajé é reconhecido como patrimônio imaterial e o circo não é. Quando você reconhece uma atividade cultural como patrimônio imaterial, você preserva seus saberes e seus fazeres. Então, por isso que eu quero muito o reconhecimento do circo como patrimônio imaterial, porque aí vem toda a memória, que ela é guardada, preservada, né? Nós temos um centro de memória em São Paulo do Circo. Inclusive, a gente está agendando aí uma entrevista com a Verônica, que é lá do Centro de Memória do Circo. Né? O Circo Brasileiro fez questão de ter o seu centro de memória. Nós lutamos muito também junto com a Verônica e outras pessoas para ter o centro de memória.
Porque o Centro de Memória, inclusive, hoje, pode dar sustentação para o reconhecimento do circo como patrimônio imaterial. Então, nós temos hoje, a nível do município de São Paulo, um pedido da vereadora Sandra Santana para o circo ser reconhecido na cidade de São Paulo. Nós temos tramitando na Câmara Federal um pedido do Baleia Rossi, do MDB, para transformar o circo em patrimônio material nacional, porque aí vem todo um cuidado com essa linguagem artística, entendeu? Tudo. Os seus fazeres, as técnicas, os artistas, como receber esse circo na cidade. Então, é meu sonho é esse, ter o circo reconhecido como patrimônio imaterial. E eu queria que você falasse, na verdade, eu queria falar agora uma coisa. Se você lembra de um rapaz com 5, 6 anos que ficava chorando no portão da casa dele, em Londrina, no Paraná. Para ir embora com o circo. Para ir embora com o circo. Queria que você lembrasse. E esse rapaz queria agradecer você. Queria agradecer porque se não fosse você, eu não estaria aqui hoje. Não estaria ter essa paixão que é o circo na minha vida. O circo hoje representa muito para mim e eu queria agradecer você de coração por ter trazido toda a família. O dia que eu entrei debaixo de uma lona de circo, que eu senti o cheiro da serragem, que eu olhei para cima, vi aquela lona sua estrelada, eu falei, eu quero viver disso. E eu fui para casa da avó, voltei para o circo, fui estudar, voltei para o circo, e o circo nunca saiu de mim. E o meu propósito hoje é levar essa arte do circo, inspirar as pessoas. Por isso que a gente criou esse Respeitável Cast, um projeto que o Circo Show está patrocinando, com a parceria aqui do pessoal da Terra Cine Filmes, para a gente poder divulgar essa arte de circo, para tirar esse preconceito do circo, para dizer que o circo é uma coisa que transforma a vida das pessoas. Então eu queria te agradecer de coração, que aquele menino que ficava chorando no portão, querendo ir embora com você, queria correr atrás da caminhonete, você ia embora de Londrina, e eu queria correr atrás da caminhonete e ir embora pro circo. Saí muitas vezes chorando como é que é? A minha vontade não era nem estudar. Eu tô falando isso para as crianças, tudo mais que as crianças nem assistem o programa. Mas ele estudou depois bastante. Era ir embora pro circo. A minha paixão era ir viver no circo, morar no circo. Por isso que vendi pipoca, algodão doce, entrei na abertura. Então, assim, eu queria agradecer você de coração. Porque se não fosse você, eu não estaria sentado aqui. Eu não teria construído a empresa que a gente construiu, as coisas que a gente faz junto, as parcerias que a gente faz, a toda a nossa família, né? Eu queria agradecer, fazer essa homenagem a você. Meus parabéns por ser essa pessoa incrível que você é. E muito obrigado. Você inspira muitas pessoas, muitas mulheres empreendedoras. Tenho certeza que você deixou e deixará um legado muito especial para todos nós. Muito obrigado, Marlene. Você me emocionou profundamente, porque eu voltei lá naquele portão, eu saía muitas vezes chorando, querendo levar embora, e eu dizia, não, tem que ficar mais um pouco, tem que estudar, né? A palavra era estudar. Minha mãe não deixava ir embora com o circo, não, tem que estudar, tem que estudar. Mas eu me sinto muito orgulhosa de ver a sua trajetória, o seu esforço, né? O tanto que você se esforçou para construir a sua empresa, construir o Circo Show, né? Você sempre foi uma pessoa lindo no picadeiro, ele entrava, sempre emocionava. Então, eu acho assim que aquilo que eu falei, Ju, o circo te escolheu. Né? Na verdade, o circo te escolheu e eu fico honrada com isso. Ontem eu encontrei uma pessoa na viagem, vindo para cá de um evento, e a pessoa falou, olha, Deus me escolheu para ser uma ferramenta para levar a palavra dele. Encontrei um pastor né, do lado do avião, e ele veio conversando comigo e ele falou isso. Porque eu não sei fazer palestra, não sei fazer nada, e ele, quando abre a boca, ele fala todas as palavras de Deus. Então, ele é uma ferramenta. Eu acho que a gente, às vezes, Deus escolhe a gente. É o dom que Deus dá. Ser uma ferramenta para levar a magia do circo aí para as outras pessoas, para encantar as pessoas. E você também é uma dessas. Imagina, uma moça lá de Cascavel que saiu aí e conquistou, sendo a rainha do circo. É um orgulho muito grande, né? A trajetória da minha família. Eu fico muito feliz, porque eu tive um sonho e todo mundo abraçou esse sonho junto, né? Então, eu acho que é um dom de Deus, eu não tenho dúvida nenhuma, né? E espero que você siga sempre em frente, Se né? Deus quiser. Que te capacite muito para isso. Eu queria agradecer e dizer assim, queria que você deixasse uma mensagem. O Respeitável Cast
a gente quer sempre entregar uma mensagem de inspiração para as pessoas na vida e no trabalho. Então, para a mulher empreendedora, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres empreendedoras desse Brasil, desse mundo, que a Marlene possa inspirar essas pessoas. Deixa uma mensagem para elas, para que elas possam ouvir um pouquinho a sua experiência aí como uma mulher empreendedora. Eu acho que a mulher hoje tem todas as ferramentas nas mãos para fazer o que ela quer, aonde quer e da maneira que ela quiser. Sempre que uma mulher procura ser uma gestora ou ser empreendedora, ela tem que se capacitar para isso. E hoje existem muitas ferramentas, né? Então, eu digo, vão lá, mulheres, sonhem e realizem. Porque se a gente não sonhar, a gente não consegue realizar. Então, quando você sonha, você consegue realizar. Então, é isso que eu digo. Então, sonhou, simples. vai lá e realiza. Sonhou, vai lá e realiza. realiza. Medo. Não tenha medo. Você pode. Você vai errar a primeira vez, vai errar a segunda vez, na terceira você vai acertar. Você vai acertar. Né? Eu acho que é isso. Muito bem. Então, respeitável público, eu me despeço aqui da Marlene Olímpia Querobim, a rainha do circo. Ela trouxe um pouquinho de ensinamento, né? Como que ela entrou no circo, inspirou, fez acontecer. É um dos maiores circos do Brasil, o Circo Espacial. Então, eu queria agradecer. Esse foi um episódio da Mulher Empreendedora no Circo. Muito obrigado, Marlene. E valeu. Vamos mandar um valeu nós dois, hein? 1, 2, 3 e valeu!